My dear Belle, you're so ahead of your time. This is a small village. You are the most gorgeous thing I've ever seen. Nobody deserves you. And it's small-minded as well. But small also means safe. I've come for my father. He's a thief. Come into the light. I will escape, I promise. Look, a girl. Who said that? Hello. You can talk. Well, of course. It's all he ever does. How lovely to make your acquaintance. Want to see me do a trick? What happens when the last petal falls? The master remains a beast forever. And we become antiques. What did you do to it? Nothing. Get out of here! Go! You have to help me. You have to stand. If she is the one who'll break the spell, you must finally learn to love. Have you really read every one of these books? Some of them are in Greek. True as it can be. Rising in the east. Tell us all the sky. Tell me. Tell us all the sky. Beauty and the Beast. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 219. Eu sou Rafael Arinelli e a infância bateu em minha porta e eu a abri. Eu sou o Daniel Cury e agora eu só aceito acordar de manhã se for pra sair pulando falando bonjour pra todo mundo. E eu sou a Tata Snow, retorno para esse podcast maravilhoso. Obrigada, meninos, pelo convite. Eu sou muito apaixonada pela Disney, em todo me considero uma super fã. E vamos lá discutir então esse bonjour francês de A Bela e a Fera. É isso aí, muito legal. Trouxemos aqui novamente a Tatá para conversar com a gente lá do freakpop.com.br para bater esse papo justamente sobre esse filme que nas nossas infâncias tocou nosso coração, fez história pra gente e tal, e agora voltou em forma de live action. A Bela e a Fera, nova versão do filme que chegou aí nos cinemas agora, no começo de março, né? No dia 16 de março de 2017, e trouxe aí a Emma Watson como a Bella, talvez aí um dos, se não maior, um dos maiores papéis da carreira dela, e a gente vai falar aí um pouco sobre o que é esse filme, né, e compará-lo também sobre a obra da Disney e tal. Então o papo vai ser muito legal e obviamente que vai ter spoiler. Então se você tá aqui com a gente e você assistiu o filme, né, então fique aqui conosco, acompanhe essa conversa que vai ser muito bacana. Se não, né, vai até o Repercussão, pula por plano detalhe, escuta o finalzinho e segue em frente, porque aí o papo não é pra você. Vamos então bater esse papo sobre a Bela e a Fera logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão.
Dani, hoje é dia de podcast, hoje é dia de nostalgia, hoje é dia de infância, hoje é dia de musical, hoje é dia de Bela, hoje é dia de fera, hein? Hoje é dia de sair cantando. É isso aí, cara. A gente tá tendo um início de ano bem musical, né? Porque a gente falou de La La Land e agora a gente tá caindo em A Bela e a Fera, que é praticamente um musical também. Será que vai ter mais musicais? Será que esse ano nos revela? Não digo esse ano, mas nos próximos anos você fala, nossa, agora é a era dos musicais. Pois a nova era dos musicais. De repente a gente solta um episódio nosso inteiro musical, né? 1h30 musical Sim, nosso. Mas um podcast musical, ele tem que ser tipo aqueles poesias que os caras cantavam com aquelas poesias épicas, sabe? Tipo, sei. contando uma história. Quase um repetista, né? Que fica... É uma coisa meio repetida, meio faroeste caboclo, sabe? Isso aí. Muito bem, e se você tá aí, tá escutando a gente, né, e quer entrar em contato, deixar aqui, mandar sua nota, o que você achou de A Bela e a Fera, então entre em contato com a gente através do e-mail no contato@cinemação.com e também pode entrar em contato nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram, no Cinemação, sem acento, né, sem cedilha, sem tio, sem acento agudo, sem nada, sem parênteses, sem nada. Lembre-se também de visitar o nosso site, temos vídeo novo no nosso YouTube, youtube.com/cinemação. Lançamos essa semana o segundo vídeo, né, do Em Busca do Cineasta Perdido, e você pode ir lá conferir como é que ficou esse segundo episódio do Em Busca do Cineasta Perdido, onde eu conto um pouco da minha busca por mim mesmo dentro do mundo cinematográfico. Não deixe também de escutar a gente na web rádio Inverso, no www.radioinverso.com, todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. Estamos lá na Rádio Inverso fielmente, já faz aí pelo menos uns 3 anos que a gente está lá, e você pode escutar a gente dentro da programação da rádio, que é um papo muito legal. E se você está escutando a gente da rádio, está escutando a gente do seu iPod, do seu iPad, está na rua, está no trabalho, está no ônibus, não deixe de visitar o cinemação.com, o nosso site, o nosso portal, onde temos lá notícias, artigos, todos os dias saindo coisas novas para que você possa acompanhar um pouco mais desse mundão do entretenimento. E aproveita para ajudar a gente e acessar o SoundCloud e o iTunes e classificar a gente lá, né? Dá uma classificação dentro do iTunes, dá uma classificação no iCloud, né? Dá um coraçãozinho lá, replicar o nosso conteúdo para os seus amigos, que isso é muito importante para a gente. É legal você ajudar e compartilhar essa palavra, né? O que a gente faz aqui no Cinemação, porque só assim a gente consegue crescer e consegue trazer mais conteúdo para você. E se você quer mais conteúdo, se você quer mais coisas, se você quer ouvir mais da gente, você pode muito bem colaborar com a gente no Patreon ou no Apoia-se, que são as nossas formas de financiamento, as nossas formas de arrecadação. E você pode se tornar então um patrão do Cinemação. E sendo um patrão, você tem várias vantagens. Se você entrar em patreon.com/cinemação, ou se você não quiser colaborar em dólar, se você quiser ter uma colaboração em reais, você pode ir no apoia.se/cinemação. São duas formas de apoiar o Cinemação, de dar sua contribuição financeira, que é muito importante, porque ajuda a gente a pagar as contas, a pagar servidor, a pagar SoundCloud, a deixar tudo redondinho para você e entregar conteúdos muito melhores e cada vez melhores. Então, se você quiser fazer como o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado, a Fernanda Siqueira e a Tamires Porto, que são os nossos patrões que colaboram mensalmente com pelo menos $5 ou R$10, dependendo aí do sistema de apoio que você optar, se você se juntar a eles, você pode ver no site as vantagens que você pode receber e, claro, você ainda vai de cara participar do nosso grupo no Facebook, que é um grupo secreto no Facebook que tem vários debates, várias coisas bacanas. E a gente sempre gosta de repetir de vez em quando essa frase: o dinheiro que você dá é o retorno que você sente. Então a gente vai ficar muito feliz. Faça isso, seja um patrão do Cinemação.
E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários, nós recebemos aqui um comentário muito legal que foi escrito lá dentro do próprio SoundCloud. E quem mandou foi o Giovanni Luz. Muito legal, que é mais um canal onde você também pode deixar seu comentário. E é legal que quando você comenta dentro do SoundCloud, ele marca o seu rostinho exatamente no minuto que você quer comentar. Então às vezes você pega e pode só falar aquilo. A gente tá falando alguma coisa, você coloca lá o seu comentário exatamente no ponto que você quer comentar e aí fica registrado lá, a gente vai saber em que ponto você tá falando, sobre o que você tá falando. Então comentário bem legal. E aí o Giovanni Luz mandou aqui pra gente falando o seguinte: obrigado pelo ótimo programa. Mais uma vez a discussão acrescentou muito ao entendimento do universo do cinema. A propósito, né, eu não falei, mas ele comentou no podcast 218, onde a gente falou sobre Logan, o novo filme aí do personagem do Wolverine. E aí ele continua falando assim: não sou leitor de quadrinhos, pouquíssimas vezes li algum, mas acompanho os muitos vídeos sobre o tema no YouTube. Entretanto, sou fã do desenho animado dos X-Men que passavam nos anos 90 e lembro de quando criança torcer por filmes sobre eles. Assisti todos os filmes do X-Men e todos do Wolverine, porém nenhum me emocionou como Logan fez. Até ouso dizer que o filme poderia ser intitulado Logan e Laura, pois ela é, sem dúvida, a grande surpresa da história. Acho muito justo que o próximo filme seja sobre a evolução da Laura como mutante e, ao mesmo tempo, sua evolução como ser humano. Os detalhes considerados erros no roteiro, como o momento da seringa e quando Logan assiste aos vídeos sobre o laboratório onde a Laura e os outros mutantes são criados, ao meu ver, são mínimos e relevantes para o desenvolvimento da obra. Porém, acho que a morte do Xavier poderia ser mais apoteótica, considerando a magnitude dos poderes, mesmo em descontrole devido à doença degenerativa que sofre, mas mesmo assim, não deixei de também me emocionar com a sua morte. Por vários momentos eu quase chorei e em diversos outros momentos, chorei mesmo, pois entendi todo o sofrimento que os personagens estavam passando. Ao acabar a sessão, senti um peso no clima de toda a sala onde eu assisti o filme. Acredito que a história conseguiu seu objetivo, que no meu entendimento era humanizar os seres considerados até então invencíveis, heróis e imortais. Dou 5 estrelas para o filme. Obrigado, Giovanni Luz, de Belém do Pará. Olha aí que legal, Dani, o comentário que a gente recebeu via SoundCloud. Ele tocou em alguns pontos que a gente discutiu no nosso podcast, então isso é muito bacana. Não vamos ficar entrando neles, porque se você quiser, vai lá, escuta o nosso podcast. A gente já discutiu bastante sobre Logan, mas eu tô mais nessa linha do Giovanni, né? Eu fui um otimista. A gente até recebeu um outro comentário no site em que falaram assim: eu vivi pra ver o Rafael dar 5 pro filme de super-herói. E aí, é isso mesmo, né? Tipo, eu adorei Logan e pra mim foi uma nota que eu... Esse ano eu tô mais otimista. Esse ano, Dani, eu sou o Rafa otimista. Você é o Rafinha Paz e Amor. Não, só pra comentar duas coisas. Gostei quando que ele deu um cutucão no Xaxim, que ele falou que chorou e tal, né? Então, tipo, o Xaxim falou que não chorou, tal. É um cutucão, porque tem gente que se emocionou de fato. Gostei da sua leitura do Logan e Laura. Você leu de um jeito mais mexicano ainda, mais novela mexicana. É verdade. É muito título de, sei lá, de novela da Globo, uma coisa assim. E, enfim, gostei muito do comentário mesmo do Giovanni. Achei bem feliz mesmo, achei bem legal. E claro, eu dei menos do que 5 estrelas, mas pra muita gente faz muito sentido 5 estrelas, tá ok. Exato. Eu tenho aqui o comentário do Henrique Benites Lopes. Ele mandou por e-mail e é sobre o podcast 216, que foi sobre o Oscar 2017. E ele mandou o seguinte: eu vou ler tudo e depois a gente comenta, tá? Tá bom. Ele mandou o seguinte: olá, Rafael e Daniel. Meu nome é Henrique, tenho 30 anos e sou de São Paulo. Sou professor de história, pesquisador e estudante de economia. Acompanho o podcast cerca de 2 anos e finalmente saí do armário. Também colaboro com o site, o Like Tourcast, um podcast sobre viagens, e os convido a conhecê-lo e a ouvir programas no qual já tive oportunidades de participar. Gosto muito de cinema e até me obrigo a ver filmes para acompanhar os programas. O que gosto do Cinemação é porque os temas variam e não somente falam dos filmes em si. Porém, no Cinemação 216, discordei de alguns comentários. Cerimônia do Oscar não é convenção do Partido Democrata, tampouco republicano. Os artistas e premiados são livres para falar o que quiserem ao agradecerem por seus prêmios, inclusive falar de política, mas a festa não deve ser
pautada pelo discurso político, e a academia não é obrigada a fazer da cerimônia palanque de posicionamento político. Comentários que me pareceram espontâneos e até quebra de protocolo, como o do ator Gael Garcia Bernal, fazem parte, mas imagina se todos os atores que apresentam ou ganham fizessem um discurso de conteúdo político. A cerimônia ficaria mais monótona do que já é. Prefiro acreditar que todos os premiados venceram porque mereceram, talvez com exceção de Esquadrão Suicida, que, como disseram, é tão ruim que não deveria ser indicado a nada. Ó a polêmica. A polêmica. Ainda não vi o filme, mas acredito que O Apartamento é um bom filme e mereceu ganhar o Oscar. Mas o Irã não é nenhum exemplo de democracia. E ao agradecer no lugar de Farhad, a engenheira Anousheh Ansari disse que as medidas de Trump impedem a democracia e dividem o mundo. Concordo com ela, mas Trump só está presidente dos Estados Unidos por uma eleição de forma democrática que acontece do mesmo modo e no mesmo sistema, onde todos têm direito a voto há mais de 200 anos. Ao contrário do Irã, onde o direito a voto é super limitado e em muitos casos as eleições são fraudadas. Posicionamento político tem seu espaço, mas não necessariamente precisa ser no Oscar. A cerimônia do Oscar não tem que ser pautada por questões políticas, como deu a entender no programa. Quanto a gafe ou erro na entrega do melhor filme, só foi um erro porque eles acertaram. Ou seja, o erro só ficou conhecido porque eles consertaram na hora, dando aos produtores de Moonlight a oportunidade de agradecerem e serem premiados no momento certo. Se o erro fosse descoberto e corrigido dias ou mesmo horas depois, seria bem pior. No mais, parabéns pelos programas e por dar espaço para concordarmos, discordarmos, criticarmos e elogiarmos. Um abraço. Henrique, adorei esse e-mail. Achei sensacional. Foi fantástico. Foi sensacional. Ele colocou vários pontos sobre o Oscar ser político ou não. Eu acho que é uma opinião muito válida. Eu acho que em nenhum momento a gente falou que o Oscar tem que ser super político. Mas ele é muito voltado, sempre foi, de uma forma ou de outra, vinculado a isso, porque o cinema, a arte e o entretenimento sempre acaba resvalando em algo político. Sobre a questão do apartamento, eu acho que é interessante colocar uma coisa. Realmente, a mulher falou sobre democracia, o Asghar Farhad fala de democracia, de uma forma geral, e o Irã não é um país muito democrático. Mas eu acho que é importante destacar que eles não concordam com o governo iraniano. Tanto que o Asghar Farhad é muito conhecido por driblar a censura iraniana. Existe uma censura no Irã que determina que filme pode ser produzido, o que não pode, muito parecido com o que existia no Brasil na ditadura militar. E ele consegue fazer o que o Chico Buarque, enfim, os artistas da época faziam no Brasil, que é fazer metáforas que o censor não consegue perceber. Então o próprio Apartamento tem toda uma metáfora do próprio Irã, né? Assim, eles estão lá caindo aos pedaços e aí eles vão se desfazem, a família se enfraquece, etc. Ele é toda uma metáfora ao país. E o censor não percebe e fala, pode produzir, ele vai lá, produz e ganha o Oscar. Mas, de qualquer forma, de resto, achei sensacional. E o comentário do Henrique sobre o Moonlight, sobre assim, o fato de terem corrigido na hora e não depois, me lembrou bastante alguns casos recentes das Olimpíadas, que eles estão descobrindo casos de doping, tirando medalha de galera que já ganhou, que subiu no pódio. E aí, tipo, o cara que ganha a medalha, sei lá, de bronze e tinha ficado em quarto lugar, deve ser muito estranho. Tipo, agora eu tenho uma medalha, mas antes eu não tinha, né? É uma situação ruim. Ainda bem que no Moonlight a correção foi mais próxima, foi mais Eu só tenho uma coisa a dizer a respeito desse comentário que o Henrique mandou, afinal de contas, né, foi um comentário muito bom e eu acho que eu não tenho muito mais o que acrescentar do que o Dani já falou, que é o fato do Henrique ter saído do armário depois de 2 anos que ele escuta o nosso podcast. Fica aqui então o nosso puxão de orelha público ao Henrique de só mandar um comentário em 2 anos. Isso é sinal de que a gente vai receber o próximo comentário do Henrique daqui a 2 anos agora? Não pode ser, né, Dani? Espero que não. E você que está escutando a gente, tem vontade de mandar seu comentário e já escuta a gente há 2 anos, por favor, mande seu comentário, deixe seu comentário aqui. Se você não pode contribuir com a gente com Patreon, com outras coisas, o seu jeito de pagar o nosso trabalho aqui é comentando e interagindo com a gente. Bonjour. Bonjour. There goes the baker with his tray, like always. The same old bread and rolls to sell. Every morning just the same, since the morning that we came to this poor provincial town. Good morning, Belle. Good morning, Monsieur Jean. Have you lost something again? Well, I believe I have. The problem is I can't remember what. Oh, well, I'm sure it'll come to me.
Where are you off to? To return this book to Père Robert. It's about two lovers in fair Verona. Sounds boring. Chegava nos cinemas no dia 16 de março de 2017 o filme A Bela e a Fera, dirigido pelo Bill Condon, que tinha como grande astro, né, aí no seu elenco a Emma Watson, talvez aí no maior papel da sua carreira dentro do mundo cinematográfico, vivendo a personagem principal. Depois, né, da Hermione, obviamente. Ou não, hein? Ou sim. não sei. Pra mim, esse é o papel da vida dela, porque eu nunca fui muito fã de Harry Potter, então... Mas daí, né? Pronto, conseguiu haters, né? O povo já vai sair. Calma, gente, fica porque vai ser bom. Ignora ele, tá? Por favor, fica. Audiência, por favor, fiquem aí, ouve a gente. É isso mesmo. E muita gente lembra da Bela e a Fera como o filme da Disney de 91, né? Que foi o grande ápice dessa obra, mas a obra, na verdade, vem de um conto francês de 1740, né? Que foi escrito originalmente por uma senhora chamada Gabrielle Suzanne Barbeau. E aí, essa obra ganhou bastante notoriedade na época e tal, chamando a atenção de um ser chamado Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Tá vendo como a minha pronúncia é boa? Sim. que acabou adaptando, né, esse conto em 1756 e tornou ele muito famoso para a época. Então é um conto originalmente francês. Não à toa o filme começa já nos brindando com bonjour, né, que é basicamente o bom dia na língua francesa. E você sabe que ele tem raízes numa história que teria acontecido no século XVI, mais ou menos, também na França, de um cara que tinha uma doença, não vou lembrar agora o nome, mas existe realmente uma doença, hoje em dia tratável, super, enfim, nenhum problema grave, que deixa a pessoa com a pele toda cheia de pelo. Então, a pessoa fica meio que com muito pelo no rosto e tal, sabe, assim, é um negócio meio, sei lá. Essa doença hoje em dia é chamada de Tony Ramos? Não, tipo, mas o pior é que, assim, na época o cara foi tratado como um monstro, entendeu? Ninguém meio que... E ele estudou bastante, ele é um cara que lia muito, mas isso pelo que eu vi, né? E aí, essa história, porque ele teria tido filhos que tinham a mesma doença, e essas crianças foram vendidas como bichos. Pelo que eu entendi, a autora original se baseou nessa história que contavam desse cara, entendeu? Então, era uma obra que foi bem relevante pra época, né? E ela inicialmente contava a história justamente de um romance, né? Entre uma mulher e um homem. Esse homem tinha essa maldição e tal, mas no seu cerne, a menina, ela vinha de uma família rica, ela era a mais velha de 3 irmãs, existia também todo um contexto social e tal. E aí depois, né, na versão do Villeneuve, ele acaba mudando um pouco, ele tira as 3 irmãs e deixa justamente uma mulher mais voltada pro lado camponês, filha de um mercador e tal. E a fera, ela na verdade ela tinha um pai e uma mãe, ele perde o pai e a mãe acaba indo pra uma guerra pra defender o reino que era deles. E quando a mãe parte pra guerra, ela deixa o filho sob os cuidados de uma fada malvada. E aí essa fada tenta seduzir esse príncipe que acaba recusando ela e ela transforma ele numa fera. Não existia na versão do Villeneuve todo aquele conto que envolvia uma maldição no reino, transformando todas as pessoas que estavam ali e tal em objetos e tal, como a gente viu na versão de 91 do Walt Disney. Mas aqui a gente já tinha a aproximação da história com o que a gente conhece hoje em dia. Para quem acha que o filme de 91 foi o único, não é verdade, né? Ele já tinha uma versão francesa que tinha sido feita em 1946, que foi dirigida pelo Jean Cocteau, que acabou também estrelando, né, algumas figuras da época e tal. E também tiveram outras versões musicais, teve versão na União Soviética, tiveram várias outras versões, até que finalmente caiu na mão da Disney, que na época estava produzindo aquela
série de animações que acabaram marcando a história, né, da Disney, e aí realmente se popularizou, né, chegou no ápice do que seria a história da Bela e a Fera. Na verdade, o projeto da Bela e a Fera, como ele se deu em 91 lá, ele vinha sendo desenvolvido há muito tempo, desde a época que o Walt Disney ainda era vivo. Então ele seria uma desses dos que saíram na fase que teve Cinderela, Bela Adormecida, que é a década de 50, né? Só que não foi, e uma das coisas que eles achavam, assim, que ficava estranho, era que o filme ficava muito chato, porque ele era uma série de encontros, porque no filme não tem isso, mas inicialmente a história, ela trata de uma série de encontros, de jantares, que a Fera vai meio que obrigando a Bela a ter com ele, e esses jantares vão fazendo ele se aproximando. Entendi. Então ficava um negócio muito chato, e enfim, tinha vários elementos que acho que ficavam meio mais aterrorizantes do que infantis. E foi daí só na década de 90 que a Disney teve toda uma mudança, né, porque ela passou por uma fase ruim na década de 80, e é na década de 90 que ela passou por uma mudança, e foi o sucesso da Pequena Sereia que fez com que a Bela e a Fera falassem, não, vamos fazer Bela e a Fera agora, entendeu? Exato, e vamos, tipo, tirar do papel de vez esse projeto. E aí, uma das pessoas que deu o meu charme final foi a Linda Woolverton. Sim, que é uma grande roteirista da Disney, basicamente. Ela basicamente fez filmes da Disney. E o filme também foi dirigido pelo Kirk Wise e o Gary Troslade, que acabaram tendo esse projeto na mão, que foi muito bem realizado, mas foi nessa versão Disney de 91 que foi criado realmente esse conceito da transformação da Fera, envolvendo também todas as pessoas que ali estavam no castelo, né, transformando todo mundo em objetos domésticos e tal, e aí isso foi algo totalmente adaptado que a Disney criou, que antes, em todas as outras versões musicais e tal, anteriormente, o feitiço acabava pegando apenas o príncipe e ele se tornava em algo parecido com um lobisomem mesmo e tal, e a Disney deu um upgrade em tudo isso, né, o feitiço acabou... A Disney trouxe a magia, né, a Disney precisava de mais personagens além dos dois principais, né. Então a gente teve, né, agora essa adaptação, onde a gente chega finalmente em 2017, com uma atriz que já é um símbolo para os adolescentes e tal, né, como um símbolo feminino forte e tal, e aí ela veio e começa encabeçando esse projeto, que é um projeto que a Disney tem feito de transformar esses desenhos da década de 80, de 90 e tal, em live action. A gente teve a Cinderela, a gente teve Malévola, a gente teve Mowgli, né, no ano passado, e agora a gente chega com a Bela e a Fera. E aí... Fora Alice no País das Maravilhas. Né? Exato. Então assim, a gente teve várias adaptações até a Disney chegar até aqui, e é óbvio que uma obra que nasceu na Disney e agora é retransformada pela Disney, ela tinha que seguir de uma certa forma o que tinha sido feito anteriormente. E Dani, diz pra gente, quem é que conduz esse projeto? Quem é que tá por trás dessa nova adaptação de A Bela e a Fera pro mundo cinematográfico aí? Bom, o filme tem a direção do Bill Condon, né, que ficou famoso aí por dirigir um musical também que é o Dreamgirls e por fazer os últimos filmes da saga Crepúsculo, né, lá o Amanhecer, parte 1 e parte 2, pelo menos. Que horror! Mas é o que ele fez, gente, não posso fazer nada, só estou falando as verdades. Mas ele ganhou o Oscar por um filme chamado Deuses e Monstros, que eu confesso que eu não assisti, que é com o Brendan Fraser, com o Ian McKellen. Ele ganhou o Oscar de roteiro desse filme, né? Isso já no final da década de 98, né? E o filme também tem o roteiro do Stephen Chbosky e do Evan Spiliotopoulos. O Stephen Chbosky é muito famoso por ter feito As Vantagens de Ser Invisível, né? Ele é um bom escritor. E o Evan Spiliotopoulos, ele fez o último Hércules, ele fez um desenho da Tinkerbell, enfim, ele fez roteiro, né? Vários roteiros meio, vamos dizer assim, entre aspas, clima Disney, né? A montagem é da Virginia Katz e a fotografia é do Tobias Schlisser, que são dois meio que parceiros do Bill Condon, são amigos dele, porque os dois fizeram a montagem e a fotografia do Dreamgirls e os dois trabalharam também nos filmes do Crepúsculo, que Bill Condon provavelmente trouxe a turma que trabalha bem com ele e tudo mais, né? E no elenco a gente tem, além da Emma Watson, tem o Dan Stevens, que aparece só no finzinho, que, né, tem uma voz meio mudada, né, como a Fera. Tem o Luke Evans, o Josh Gad, o Kevin Kline, a Stanley Tucci, tem a Gugu Mbatha-Raw, que, enfim, que eu não conhecia, Adrian Schiller, Ewan McGregor, Ian McKellen, Emma Thompson, Hattie Morahan, Nathan Mack e Audra McDonald. São os principais nomes aí do elenco, e muitos deles muito conhecidos, né? Ewan McGregor, Ian McKellen. Eu nem sabia, eu só fui descobrir no final, quando eles aparecem mesmo como pessoas, né? Então, a gente tem um elenco interessante nesse filme, e mais interessante ainda é que ele
começa já detonando os recordes de bilheteria, né? E talvez já surge como um forte candidato aí a posto de maior bilheteria de 2017, né? Só nos Estados Unidos, de quinta a domingo, ele já faturou 170 milhões de dólares. E ao redor do mundo agora, ele já está chegando aí a 350 milhões de dólares. Ou seja, é mais do que o dobro do orçamento da produção, que custou aos cofres da Disney 160 milhões de dólares. Ou seja, a produção já se pagou e agora só está colhendo os frutos. Então, assim, a gente vai discutir, obviamente, se a obra é boa, se não é boa e tal, mas uma coisa é fato. É um sucesso, entendeu? Não tem como negar. Aliás, isso. Tem uma coisa muito interessante. Depois do sucesso do La La Land, de todo o hype do La La Land, e depois de um filme desse, já se fala em uma espécie de retorno dos musicais, assim, de que vários estúdios e produtoras vão começar a voltar a produzir musicais e tudo mais. Então, pode ser que 2017 marque realmente um retorno mesmo, porque musical sempre, nos últimos anos, é uma coisa meio pontual, aqui e ali, não tem uma produção grande. Exato. Se tiver uma produção grande a partir de agora, pode ser que seja culpa desses dois filmes num mesmo período, né? Em lançamento, na mesma proximidade. E olha só, eu abri aqui, até para atualizar os dados que vocês trouxeram, maravilhosamente bem, rapazes. O Box of Mojo já atualizou e no momento ele já faturou 428 milhões de dólares. É incrível, é incrível. É um sucesso realmente, assim, a Disney encontrou um baú de ouro que é realmente a revitalização dessas obras animadas da década de 80, de 90, e tem dado muito certo, né? Já tinha dado muito certo com Mowgli, tinha dado certo também com Alice e com todos os outros, e agora ele vem se fortificando. Então chegar agora com uma obra que era uma das obras mais bem-sucedidas da Disney, como A Bela e a Fera, foi realmente um tiro certeiro. E aí eu queria, Tatá, que você trouxesse aqui pra gente sobre o que fala, né? Apesar de que todo mundo que deve estar escutando a gente já sabe, já deve ter visto e tal, mas vamos lembrar um pouco qual que é a história de A Bela e a Fera. Bem, nós temos um príncipe em um reinado no interior da França que não é os mais simpáticos e não é afeiçoado com pessoas feias, vamos dizer assim. Então, como castigo, ele é enfeitiçado, trazendo até um pouquinho da diferença. Na animação por 10 anos, no filme eles não comentam quanto tempo, a se transformar numa fera junto com todos os seus serviçais que são transformados em objetos, e lá eles ficarão isolados até que um dia ele aprenda a amar e alguém o ame. A Bela, em contrapartida, mora num vilarejo próximo a esse reinado. É uma menina inteligente, que gosta de ler, se destoa daquele estilo provinciano das pessoas nesse vilarejo e sonha com algo além, até um dia em que ela cai, vamos dizer assim, no castelo, que ela vai atrás do pai dela, sendo como prisioneira, se afeiçoa por essa fera. Realmente não tem muita diferença da animação, nem vou falar muito mais, né? Tem algumas mudanças de roteiro no meio do caminho, mas são detalhes, mas a base da história é a mesma. E aí esse é um ponto interessante pra gente começar nosso papo sobre A Bela e a Fera, porque uma das críticas que, assim, acabaram recaindo sobre essa obra é justamente que ela vem de um roteiro pouco inventivo, né? Quer dizer, a gente já tinha uma obra que tinha basicamente a mesma estrutura e tal, e eles quase que usaram o desenho de 91 como um grande storyboard, assim, pra transformar esse filme no que ele é. Vocês acham isso mesmo? Vocês acham que isso é um ponto prejudicial pra esse filme? O fato do roteiro ser pouco inventivo? Eu acho que é e não é. Uma coisa até que eu comentei lá no site, no meu site, pra quem depois for dar uma olhadinha na crítica. Eu acho que hoje atinge uma geração muito diferente. E ao mesmo tempo, eu acho que preserva o carinho que a geração Disney tem com a animação de 91. Particularmente gosto, de certa forma, que ele foi pouco inventivo. As poucas mudanças que eles fizeram não desconstrói, assim, não diminui, não altera o que eu sinto com a animação e consegue me oferecer um entretenimento novo. Até porque, gente, só de sair do ambiente animado, as coisas já mudam drasticamente, entendeu? A animação por si, ela tem toda uma magia, ela tem toda uma riqueza de vida, vamos dizer assim, que dá aos personagens, que é completamente diferente quando você humaniza. Então essa humanização, ela pode virar uma coisa meio creepy, que eu acho que foi o que aconteceu com A Bela e a Fera de 2014, que é aquela adaptação do Vincent Cassel,
fica uma coisa meio estranha, meio dark demais, ou traz esse tom Disney fofo que eles conseguiram trazer nesse filme. Então, assim, eu acho que basicamente são duas coisas. Você tirar do ambiente animado e humanizar esses personagens. E 2, atender o fanservice da galera de 91 sem tirar a magia da animação, saca? Ainda acho a animação fodida, muito, 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 muito melhor em vários aspectos, de enredo, de ritmo, de personagens, de diálogos, tudo, mas entregou um filme legal, sabe? Tipo, um filme que te deixa satisfeito, não sei. Eu concordo com você, eu acho que ele acaba acertando e errando ao mesmo tempo aqui, mas eu tenho algumas coisas assim, não foi uma coisa que pra mim me chocou tanto, até porque os trailers já tinham meio que entregado que seguiria essa linha, mas descartando os trailers e pensando apenas na obra em si, eu acho assim que eles acabam respondendo, eles seguem o mesmo roteiro, né? Eles têm um roteiro muito fiel que era animação, e os pontos que eles trocam, eles acabam respondendo questões que o roteiro original, ele deixava um pouco em aberto, né? Isso que então, isso foi interessante, né? Por exemplo, o fato de transformar o LeFou num personagem que tem um certo interesse romântico pelo Gaston. Isso era algo que a gente poderia até sentir na primeira animação. Mas também era meio que uma visão quase que clichê do escudeiro, sabe? Do puxa-saco. Ele era o capataz, né? Ele era um cara... Mas eu achei assim, por exemplo, esse é um ponto do roteiro que ele muda aqui, que acaba sendo, de uma certa forma, corajoso, entendeu? De você colocar isso numa história infantil de um jeito tão sutil e, ao mesmo tempo, fiel ao que foi a obra passada. A mesma coisa é eles pincelarem o que foi a infância da Fera e o que foi a infância da Bela, que eram duas coisas que jamais tinham sido exploradas. Então eu achei interessante. Também achei interessante, mais pro final, os objetos, né, sofrerem também com a queda da última pétala. Tipo, isso era uma coisa que a gente não sentia. Como que esses personagens sofrem com cada pétala que vai caindo e tal. Então, assim, eu achei que eles fizeram ajustes pontuais no roteiro e eles acabaram seguindo uma fórmula que já tinha dado certo. E aí, o que acontece? Por a gente estar falando de um filme que tem quase 30 anos que se passou da obra, da animação pra hoje, eu acho que a gente também tem que pensar que esse filme, ele às vezes pode perder ponto justamente porque o ritmo dele é o ritmo de 30 anos atrás. E isso às vezes pode incomodar essa nova geração, ou pode incomodar quem consome cinema, sabe, diariamente. Por quê? Porque você vai se acostumando com os ritmos dos filmes e tal. E aí quando você pega uma obra que ela mantém um ritmo de 30 anos atrás, você fala, putz, podia ter dado uma acelerada aqui, podia ter cortado ali, podia não sei o quê. Eu acho que isso é o de menos, assim, na minha opinião. O que eu entendo, o que eu sou muito crítico a esse filme é que, como eles inseriram uns musicais a mais, inseriram alguns números e tal, ele ficou um pouco mais longo, e ele não precisava ficar mais longo. Né? Ele é um filme que funcionaria com o tempo. Eu acho que você entrou num ponto fundamental. Eu acho que todas essas coisas que você comentou, Rafa, dessas mudanças, etc, ok, só que tornou o filme explicativo. Isso tira a magia da história, sabe? Quando você tem um negócio de 1h30, ele é muito mais direto. Ele é muito mais provocativo, de certa forma, por te levar a pensar ou imaginar um pouco mais detalhes sobre a vida dos personagens, etc. Ou até não, ele só te satisfaz, tá aqui, é esse ponto final. Só que aí nesse filme a gente tem quase 40 minutos a mais em relação à animação, com um monte de detalhe que nos dias de hoje é legal, mas pra mim é uma puta jogada da Disney pra atrair uma nova geração. Não é pra atender o fanservice desse filme é 1h30. Os 40 minutos a mais que eles inseriram, e essa coisa da diversidade, que eu não sou absolutamente nada contra, muito pelo contrário, eu acho muito legal, muito corajoso, como você mesmo disse, só que ao mesmo tempo dá uma certa enrolada, e aí tira essa coisa, essa narrativa mais rápida, mais ágil, mais envolvente, sabe? Gosh, it disturbs me to see you, Gaston, looking so down in the dumps. Every guy here'd love to be you, Gaston, even when taking your lumps. There's no man in town as admired as you. You're everyone's favorite guy. Everyone's awed and inspired by you. And it's not very hard to see why.
No one slick as Gaston. Tem até um exemplo que eu nem me toquei quando eu vi. Aí eu tava pesquisando tal, e quem falou isso foi o Gabriel Gaspar, no vídeo dele, na crítica dele lá, do Acabou de Acabar. Que ele falou assim, porque o que acontece? No desenho, tem uma coisa muito linda e muito sutil que acontece, que é quando a fera deixa a Bela ir procurar o pai dela, salvar o pai dela, né? Uhum. E daí eles fazem uma cara do tipo que ele tá sofrendo, e só naquele rosto, só naquele gesto, você entende que ele tá deixando ela ir por amor, né? Tá se conectando finalmente com ela como alguém que se importa, tá ganhando essa humanidade, que é o percalço, né, o caminho que a fera faz durante seu arco, né, dramático no filme. E só por isso, é uma coisa de segundos. E nesse filme agora, eles não têm isso, apesar da fera ser muito expressiva, você vê né, poderiam ter feito, não fazem, e aí tem um número musical pra falar o que ele sente. Entendeu? Pra falar, como eu estou sofrendo, porque nananana. E não, tipo, foi um musical a mais, um negócio que deixa mais cansativo pra algo que não é nada sutil. E vocês não concordam que de repente foi a mesma cagada que a Disney fez com o Mowgli, colocando a musiquinha do gorilão lá, não é do gorilão, ele é um macaco, né? Ah, sim, todo verdade. mundo comentou, Mowgli é super legal, tirando essa cena que não precisava colocar a música que era clássica da animação, eles inseriram isso como uma coisa completamente largada, sabe? Exatamente. E cortou o clima. Eu acho que essa cena que você comentou agora é muito importante pro pessoal observar, pra quem não viu ainda ou quem já assistiu, tentar relembrar. Aproveita, inclusive, pra pontuar um segundo momento da fera, muito semelhante ao que você tá falando, que é o momento da transformação, porque na animação ele cai, morre, os funcionários, né, os personagenzinhos, os objetos estão na varanda junto, ficam tristes com a cena da morte dele, a Bela tá lá deitada em cima do peito dele e tudo mais, só que no filme eles cortam a cena da transformação pra mostrar os objetos em outra área do castelo, todos eles se tornando de fato objetos, né, não mais objetos animados. Isso dura um tempão e aí volta pra transformação. Gente, eu fiquei tão broxada nessa cena, tão broxada, eu fiquei tão puta, porque na animação é uma coisa sutil. Eles se abraçam ali, né? Estão os 4 principais, a Mr. Potts, o Lumiere, o Cogsworth, né? Eles se abraçam ali, não sei o que, aquela coisinha super, puta, fudeu. E aí no filme não, corta a cena, vai pra outro cenário, mostra todo mundo, aí tem o Zip caindo, e o negocinho lá pegando ele, né? Aquele porta alguma coisa. Isso, aí volta a transformação. Sério mesmo, Disney? Precisava? Ao mesmo tempo que você inclui, né, uma informação extra. Você inclui uma informação. Uma explicação, exato. Exatamente. Mas é anticlimático. Então, a fins de narrativa, não é nada legal, né? Realmente. Eu gostei muito disso deles terem feito, mostrando a consequência das pétalas caindo, né? Porque era uma coisa que a gente não via mesmo. Tipo, cada pétala que cai, tem lá um tremor, eles sentem aquilo ali no corpo mesmo, né? Tô perdendo movimento, não sei o que e tal. Então, assim, eu achei interessante essa solução que eles deram, mas eu concordo com vocês em tudo que vocês disseram, realmente. Faz sentido, realmente, eles quererem adicionar mais elementos e isso fica maçante. Inclusive, tem aquela cena também que, na hora, lembrou muito, né, a Noviça Rebelde da Bela correndo em direção ao campo, né, ali, naquela árvore, que eu olhei e falei assim, caraca, isso é muito Noviça Rebelde, e também é uma cena que, tipo, na hora eu falei, putz, não precisava, porque no desenho ela fica no vilarejo, e no filme também, levaram ela pra fora pra mostrar ela olhando o horizonte, não sei o que, e na hora eu falei, cara, é uma referência clara à Noviça Rebelde, nossa, sabe? Fora que o quanto ela correu, né? Vocês repararam nisso? Exato. Mas, gente, aquilo não foi uma maratona, aquilo é uma maratona de São Paulo. Ela correu quase 5 quilômetros pra chegar no alto do morro pra continuar cantando ainda num fôlego e afinada, né? Exato. Então, assim, essa Bela, além do que, é uma super cantora de verdade, porque, gente, eu olhei aquela cena e fiquei assim, oi? Que distância é essa? E vou falar pra vocês, não sei se vocês sentem isso, mas, por exemplo, eu gosto da atuação do Luke Evans e do Kevin Kline. Eu acho atuações ok, não acho nada, assim, espetacular e tal, mas acho atuações ok. E, né, vou dar até um mérito também pro próprio Josh Gad, né, que faz o LeFou, que eu também acho que ele vai bem. Então, assim, o Gaston, o Maurice, né, que é o pai da Bela,
Bella e o LeFou eu acho que vão bem. Agora, eu tive alguns problemas justamente com a Bella e com a Fera, sabe? Teve momentos ali de atuação que, por exemplo, a Emma Watson tem momentos que ela não me passa. A Emma Watson, ela tem sérios problemas com overacting, né? Às vezes. Então. Nesse ela tá melhorando, eu acho, né? Ela não tá mais a Hermione que faz aquelas caras e bocas. Mas ela ainda tem esses problemas de fazer umas caras meio... então soa forçado, né? Tem momentos que você olha assim e você fala, não parece que ela tá feliz desse jeito que ela tá querendo me mostrar que ela tá feliz, entendeu? Eu volto no ponto que eu comentei na abertura. Quando é animado, você tem uma expressão muito mais rica. Quando exato. você humaniza, fica difícil você dividir, vamos dizer, você atuar ou você ser teatral. E eu acho que o grande problema da Emma Watson no filme, eu também não gostei dela como Bella, é que ela fica exatamente na linha tênue. Ela não consegue atuar, criar uma princesa, como agora resguardada as proporções, a bonitinha lá que fez a Cinderela conseguiu fazer. E ela também não cai pro lado super teatral que a ambientação da Bela e a Fera pede, porque eles trouxeram uma coisa muito mais musical Broadway, né? Pra tela. Então, assim, eu acho que ao invés dela, pra mim, ela deveria ter assumido uma coisa um pouco mais exagerada, obviamente, que é um sem pouco ser... que o Gaston é, Exato, porque eu acho que ele funcionou. Exato, Se você pegar o Gaston da animação e o Gaston do live action, ele tá perfeito, porque ele conseguiu trazer aqueles trejeitos são mais exagerados, aquela coisa mais teatral mesmo, sem forçar. Ele conseguiu equilibrar muito bem. E ela não, porque ela quis ser pagar de bonita, sabe assim? Ela achou que, tipo, tem que pagar de bonitinha sem ser uma coisa um pouco mais dramática, sabe? Sem ser a Bella que a gente conhece, porque a Bella é uma mulher forte, ela é uma menina, mas ela é uma menina que realmente é destemida, ela não tem medo, ela é corajosa. E tem momentos do filme que eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, alguém fala pra Fera jantar ela? Bota ela no jantar. Sério, não tá certo mas isso, e eu pensei nisso, depois que eu vi o filme, eu falei, gente, tudo bem, a Bella do conto, né, clássico e tal, ela é uma personagem muito forte, né, ainda mais comparando com aquelas princesas que são umas mocoronga, né, Bela Adormecida, Cinderela, que são umas, ai meu Deus, não faço Bella, nada. Ela não é princesa, ela é estudiosa, Sim. ela é questionadora, ela é petulante em alguns momentos. Sim, mas isso que é muito legal, mas o que poderia ter acontecido? Já que colocaram um personagem gay e uma cena que eu achei genial, achei muito legal, que é uma gag rapidinha de um dos capangas lá do cara que meio que fede mulher e adora e tal. E já que tiveram isso, por que não colocar uma personagem um pouquinho mais forte? Pra mim, ela não se diferencia da Bella do desenho. E ela poderia se diferenciar no sentido de atualizar a personagem, de mostrar como uma personagem muito mais forte. Eu vou te falar até que eu acho que a Bella do desenho, ela tem uma questão muito mais assim de imposição da personalidade dela. Essa daqui da Emma Watson, teve momentos que, por exemplo, quando o Gastão dá em cima dela, sabe, eu não senti a repulsa que a Bella do desenho tinha por ele, entendeu? Aquele nojo daquele cara machista e tal que ele é. Aqui parece que ela tá querendo evitar, mas sabe, não é isso e tal. Ela tá sendo boazinha com ele. Boazinha, é. A própria paixão dela pelos livros, que é algo encantador, né? A gente tem aqui também uma coisa muito forçada, assim, até quando a Fera apresenta a biblioteca pra ela, você vê ela feliz e tal, mas você não compra exatamente aquela felicidade. Você não fala assim, nossa, Emma Watson está deslumbrada com essa biblioteca, sabe? Não... Aliás, mano, eu preciso fazer uma crítica muito, muito forte. Eu ia comentar até sobre, depois eu preciso lembrar de comentar sobre o roteiro, umas outras coisas que eu ia falar. Mas sobre isso me incomodou demais, porque eu até achei que fosse problema da projeção do cinema. Falei, não é possível. Só que daí eu reparei que não, nos momentos certos, nos momentos em que tinha nitidez, eu enxergava direito. Falei, então não é projeção do cinema. Mano, foi ridículo o que a fotografia / movimentação de câmera do diretor fizeram com o trabalho de cenografia, de design de produção. Porque quando ela entra, e no desenho isso é muito explícito, muito legal. Quando ela entra na biblioteca, é pra ser um negócio que você fala, meu Deus do céu, quanto livro. Isso é um paraíso pra qualquer pessoa que gosta de ler. Exato. E no momento nesse filme em que ela entra, a câmera se mexe, não tá totalmente focada, a profundidade de campo não tá muito grande, ou seja, a câmera não foca só até um certo ponto e não foca os livros, e ela ainda se mexe bastante, porque a câmera do Bill Condon, ela se mexe muito. Sim. Em alguns momentos é legal, eu acho que nas coreografias é muito legal, porque você vê tudo, pro musical é legal, mas pras outras cenas não. A gente tem outro problema
Dani, pegando o teu gancho, a cena do quarto, quando ela entra no quarto a primeira vez, você não consegue enxergar o cenário. E a cena da valsa foi extremamente prejudicada por causa dessa câmera nervosa do diretor. É verdade. Não é só na cena da biblioteca. Não duvido, mas da biblioteca me incomodou muito, porque eu falei, cara, não passa a sensação de que aquilo é uma biblioteca maravilhosa, porque é naquele momento em que eles começam a se conectar. E inclusive, aí voltando pra questão do roteiro, uma coisa que esse filme, na minha opinião, ficou melhor que a animação, é a conexão entre eles. Porque a fera desse filme, ela sabe ler, ele é estudioso e ele lida com a dificuldade de ser sozinho e de ter aquela aparência, né? E a fera do desenho, não, ela não sabe ler, ela tem dificuldade de ler, entendeu? Então a conexão que é gerada... E atualizaram o personagem, né? Que é o problema da Bela também. Não, né? Pode ser, mas assim, a questão é a conexão entre a Bela e a fera. Qual que ela é no desenho? Ela é no sentido de que ela começa a ensinar a fera a ler, a ser um humano, né? A agir como um humano. Embora se aproxime dele, tipo, bebendo no prato e tal. E nesse não, a conexão, eu gostei muito. A conexão deles é do tipo, ele também é um cara que lê muito, é por isso que eles vão se conectar. Afinal de contas, ele era um príncipe, né? Afinal de contas, ele era um príncipe. E aí entra a questão também, que esse filme é melhor, que é de explicar certinho. Esse daí deixa claro, ele virou um príncipe, ele já era adulto, né? Ele virou a fera, ele já era um príncipe adulto arrogante. Não especificam quanto tempo eles ficaram transformados. Sim. Você entende que os objetos, né, lá, a Potts, enfim, todo mundo que se transformou em objeto, tava meio que parado no tempo. Eles pararam no tempo naquele momento e eles explicam assim, ó, a galera da vila esqueceu deles. Sim, isso fazia parte na verdade, fazia parte do encanto, né? Isso, mas eles explicam, faz parte do encanto. Sim, mas no desenho isso não é explicado. Então no desenho o que acontece? Você acha que é um vilarejo perto de um castelo e ninguém conhece o castelo, o que é muito esquisito. E tem um momento na música eu acho que o Lumière fala na música do Be Our Guest lá, que ele fala assim, no desenho ele fala, estamos aqui há 10 anos. Então você pressupõe, se estamos aqui há 10 anos e o feitiço vai acabar quando a fera tiver 21, então o menininho que é o Chip, né, a Potts pariu ele enquanto ela era um bully. Não faz o menor sentido. Não, eles param no tempo. Mas nesse filme, isso é explicado. Isso claro, eles pararam no tempo, as pessoas esqueceram deles, o feitiço fez eles se esquecerem, e não fala quanto tempo, então pode ter sido aí uma coisa de 2 anos, fora eu imagino. O ponto das pétalas caírem também, né? Porque se no desenho você tem as pétalas vão caindo, e ele fala que eles estão nesse feitiço há 10 anos, e você, no desenho, naquele espaço de 1h30, você vê as pétalas caindo, o timing das pétalas caindo também é meio estranho, né? Tipo, tá 10 anos caindo, cai o quê? Uma pétala por ano, sei lá, entendeu? Aqui, como eles não especificam o tempo, então a gente compra a ideia também dela cair quantas vezes ela for cair. E eu gostei muito da questão de que o castelo tá desmoronando. Ele também quebrando. Eu não lembro se no desenho tem isso. Não tem. Mas eu lembro que o castelo tá desmoronando e tem uns momentos em que o design de produção lembra muito aquelas obras do Escher, que ele fazia aqueles castelos, sabe? Com aquelas escadas que sobem e daí descem. Isso. Né? Ele lembra um pouco isso, lembra meio que até um pouco de Nome da Rosa, me lembrou bastante. Só que a câmera do desgraçado, do diretor, não para quieta, você não consegue apreciar isso. Sabe, você tem que falar, você tem que tirar leite de pedra, porque foi um baita de um trabalho de design de produção e o diretor não conseguiu valorizar isso. Isso que foi uma pena desse filme. You'll join me for dinner. That's not a request. Gently, Master. The girl lost her father and her freedom in one day. Yes, the poor thing is probably in there scared to death. Exactly. Just a minute. You see, there she is. Now, remember, be gentle. Kind. Charming. Sweet. And when she opens the door, give her a dashing debonair smile. Come, show me the smile. Oh, mon Dieu. Eu saí do filme satisfeito porque eu revivi aquela experiência da minha infância. Ou seja, eu tive um olhar muito nostálgico para ele. E com o tempo, eu já fui degustando o filme, fui observando, analisando e tal, com um olhar muito mais crítico e tal, até chegar nesses pontos que a gente tá falando aqui. Só que teve um ponto para mim que foi crucial, que é a fera em si. Eu me incomodei muito com o 3D, com a animação da fera. Tem momentos que eu olhava
olhava aquela camisa dela por baixo, assim, tal, que ela não se mexia, sabe? E eu olhava aquilo e falava, cara, não é possível que ninguém na pós-produção, sabe, deu um tapinha ali, sabe? Deixou alguma coisa a mais. E aí, quando começaram a divulgar que seria feito esse filme e tal, a minha esperança cresceu porque eu tinha na minha mente o Caesar do Planeta dos Macacos. Eu falei, finalmente a gente vai ver uma fera, né? Uma fera aterrorizante, real, palpável, um bicho mesmo, um cara se transformou num bicho e tal. E aí, eu lembro que desde o meu primeiro post no Cinemação sobre o trailer da fera, onde só aparecia a Emma Watson chegando perto da flor, eu escrevi na crítica, falei, pelo amor de Deus, Disney, não nos revelem no trailer a cara da fera, deixa isso pro filme. Não aconteceu isso, né? Mostraram a cara da fera no trailer e tal, já revelaram pra todo mundo. Ok. Até então, eu falei, é trailer, os caras vão fazer uma pós-produção nisso, vai ter lá um novo, sabe, vão dar um ajeito, um tapa final e tal, beleza. Agora, quando eu tava lá no cinema assistindo em 3D e tal, tinha momentos que eu não acreditava. Eu falava, tá na cara que é um, sabe, que é um cara feito em computador, assim. Então isso me incomodou. Me incomodou, sabe? Em alguns momentos, mas não tanto, viu, Rafa? Eu assim, aceitei. Eu acho que o rosto ficou bacana, assim. Não. Não? É. Essa fera sexy ninguém engole, cara. A boca dele me incomodou tanto, mas tanto. E, gente, cadê as presas pro lado de fora? Eu falo isso. Não dá. Se você pega a fera... Eu juro, eu queria que o podcast eventualmente tivesse uma sessão de imagens. Essa ia ser uma agora. Peguem uma foto, gente, joga no Google, peguem uma foto da fera da animação e essa fera. Essa fera é sexy. Essa fera é muito estranha. E eu também me incomodei muito com a falta de cuidado em alguns momentos desse design de produção da fera. E aproveito, inclusive, pra pegar um gancho do que a gente tava comentando anteriormente. A cada pétala que caía, você via que os personagens, eles deixavam de serem mais animados e viravam mais objetos, certo? Isso. No momento que o Lumière, ele mexe a perninha assim, e você vê que surge mais uma parte da ferragem, da estrutura dele na perninha, né? Isso, e perfeito. isso eu achei muito legal. De a cada pétala que cai, eles serem menos animados e mais objetos. Porque eu genuinamente esperava que isso fosse acontecer com a fera. E que em algum momento a fera fosse ficar mais bestial, sabe? Isso. O filme, e até também. pra, talvez, explorar um pouco melhor a atuação da Emma Watson, por que não a fera ficar mais bestial, sabe? A cada pétala que caísse. Isso. E, de repente, presas surgissem e aquela boca desenhada na mão dele deixasse de ser aquela boca desenhada ridícula. Perder até um pouco da humanidade mesmo, né? Não digo perder a humanidade, mas eu acho que ele até poderia continuar fofo nesse processo de cura que acontece, que é o que junta os dois, porém, fisicamente mais besta mesmo, assim, mais feio, mais monstro, sabe? E ela ali, tipo, até pra segurar o amor dela, tipo, ele, o cara tá ficando mais bestial, mas eu ainda tenho um interesse nele, vamos dizer assim. Eu acho que o cerne da Bela e a Fera tem a ver justamente com a fera ir se humanizando. Então, talvez não faria sentido ser mais bestial, mas realmente, concordo, podia ter um ar menos cachorrinho, né? Ele é meio cachorrinho. Tudo bem, ok, mas eu acho que é importante entender isso, tipo, a história da Bela e a Fera, o cerne é o processo de conexão entre eles e como, ao mesmo tempo em que a Bela tenta se aproximar dele, a Fera vai se humanizando. Então ela começa muito brutal, muito, né, dura, e chega ao ponto de deixar a Bela ir embora, falar, pode ir embora. O que acontece? No desenho isso é muito mais bem explorado, e no filme, além de isso não ser tão bem explorado, então tem só um momento em que ele fica bravo e eles vão ter o jantar, né, aquela coisa meio, né, e tem isso, e daí tem aquele momento do prato, isso, assim, sabe assim, a exploração não é tão boa desse sentido, e ainda por cima, eles não exploraram o que o desenho faz, que é a questão das cores, né, porque a Bela aparece vestindo sempre azul, aí a Fera tá vestindo vermelho, o Gaston também veste vermelho, então o vermelho simboliza ser um monstro e tal, e depois de um tempo, eles trocam, aparece a Bela vestida de vermelho, numa tentativa de se aproximar da Fera, e a Fera vestindo roupa azul. Nesse aqui não, nem tem roupa, sei lá que roupa que é, não tem, a câmera também não deixa a gente explorar a Fera sempre tá usando uns trapos, né, aqui. Mas não chega a ser aquela coisa vermelha. Sempre com a mesma roupa, aquela roupa azul dela e
tal. Isso, daí ainda tem ela tá de azul, só que daí uma coisa que realmente não faz muito sentido. Ela veste amarelo numa cena, só que a cena do baile final, ela tá com um outro vestido, X. Ela tá de branco. Não sei qual que é se tem alguma explicação, mas eu acho que faria muito mais sentido ela de amarelo, né? Não, ela tá de amarelo. Não tá, ela tá com um vestido branco. Não, é um meio branco, florido, meio né? bege, meio alguma coisa, Ela tá com outro vestido. Eu achei que é um amarelo, mas de repente com a luz ali, ele perdeu um pouco. Tanto que vem aquelas pétalas grudando no vestido e tal. Isso eu não Me relembrei, no começo do filme eles explicam que o príncipe tem um certo fascínio com tudo branco, tudo bonito, tudo meio combinando. Eles deixam isso um pouco no ar, bem na explicação de abertura do filme. E aí eles retomam um baile semelhante ao baile que ele, antes dele ser transformado em fera. Sim, então o visual de todo mundo é o mesmo, voltam as perucas e tudo mais, entendeu? E aí ela também tá com um vestido dessa parte. Ah, na última cena. Baile. Ah, tá. Eu tava achando que era no momento também, da dança dos dois. E que também, assim, eu até entendo que esse último baile, a ideia era ser diferente, porque não, né, do tipo, provavelmente eles pensaram, não tem como imitar aquele baile final da animação. Mas também perde aquele sentido, porque ele é muito icônico, né, pro cinema mesmo, pra animação como todo. Foi uma das primeiras momentos em que fizeram um cenário todo CGI, com eles dançando, e você vê toda a profundidade, e eles exploram toda a arquitetura do salão e tal. E nesse não, é uma galera dançando, então assim, é meio que realista, mas perde todo esse charme original. E daí, não sei, assim, eu não acho que é algo horroroso, porque eu entendo querer fazer diferente, mas também não tem nenhum grande charme, né? Basicamente eles dançando, então não sei se... Eu concordo com o que a Tata falou sobre o negócio até de deixar a fera mais fera mesmo, né? E essa questão de você ter, assim, por exemplo, o rosto da fera, ela ainda é um rosto humanizado aqui. Você ainda tem esses detalhes, tudo bem, ele tem lá todo o aspecto, as patas de fera e tal, isso é muito bem feito também, as pernas dele estão muito legais e tal, que era uma coisa que me preocupava, porque uma das coisas que sempre me encantou no desenho era justamente essa fera ser esse ser monstruoso, grande, com essas patas de lobo e tal. No desenho ele anda de 4 no começo, depois começa a... que aqui a gente tem essa questão da pata, ok, é legal e tal, mas assim, é isso que a Tata tava falando, assim, por exemplo, o fato de não ter as presas, ele tem 2 dentinhos como se fosse um vampiro quase. Pois é, feio pra cacete pois isso. Não faz sentido, mas é verdade, e aí ele no desenho ele tem 2 presas que vêm de baixo, que bestificam ele mais mesmo. Os chifres dele são pra frente, ele tem quase que um focinho mesmo de lobo no desenho e tal, e aqui, tudo bem, aí podem até falar assim, mas não dava pra fazer desse jeito, não daria pra fazer e tal. Então, se tem essa preocupação, então também não precisa ficar tão preocupado em me entregar todo o aspecto visual do desenho, entendeu? Tipo, tenta mudar um pouco, larga um pouco esse aspecto, essa direção de arte focada demais no desenho, porque a roupa da Bella é igual a do desenho, a roupa do Gaston é igual a do desenho, a roupa da própria fera na hora do baile é igual a do desenho, então me deixa a fera mais próxima do que é a fera do desenho, entendeu? Seria o mais lógico. Agora é óbvio, né? Essa aqui é a nossa visão de nostálgicos que assistimos o desenho. Pode ser que a pessoa que viu agora falou, pra mim tá ok, eu tava acostumado com o Crepúsculo, que os caras mas esse brilham, filme ele se calca todo na nostalgia. Ele é um filme que quase que depende de que você tenha visto o desenho, sabe, assim, eu acho que ele não funciona, né, como um filme único, né? Não, ele funciona como um filme único. Eu também acho que ele funciona. Pra aquele 1% que vai ter coragem de falar em algum momento, que afirmar em público que nunca assistiu a animação. A minha sobrinha de 3 anos já assistiu, que a gente já colocou pra ela. Que linda, tá bem educada, tá vendo só? Pois ele como filme, realmente, eu acho que ele... Assim, não dá pra gente agora saber se esse sucesso todo de bilheteria é de uma galera que já tem um certo relacionamento com a animação, ou se de fato é uma geração nova da Disney que vai conhecer a Bela e a Fera por meio do live action pra depois, de repente, assistir a animação, entendeu? Esse movimento, a gente não sabe. A Disney sabe fazer as coisas certas. Isso ninguém pode falar contra. Você pode até não gostar de algum projeto dos caras, mas eles sabem fazer coisas rentáveis. A
Disney é um estúdio que se preocupa, que faz pesquisa de mercado, que busca informação, conhece as pessoas que assistem a Disney, conhece as pessoas que consomem a Disney. Então, assim, é diferente. Eu acho que tem sim um grande potencial para uma nova, para quem, a sua sobrinha, por exemplo, se ela tivesse 8 anos e fosse assistir a Bela e a Fera live action hoje no cinema, a relação que a geração nova tem com o cinema, com o entretenimento, é completamente diferente da nossa. Quando nós éramos crianças, eu particularmente tinha 11 anos quando a Bela e a Fera foi lançada e eu assisti a Bela e a Fera no cinema. Quantas vezes, com 11 anos de idade, eu era impactada por um desenho ou um filme novo? Hoje, a gente tem um mercado hollywoodiano em volta dessas crianças, tanto de filmes voltados para criança, quanto de novas animações. Eles são impactados por 1 milhão de coisas, entendeu? Enquanto eu só tinha Disney, hoje o pessoal tem Minions, tem Madagascar, sei lá, Hotel Transilvânia. Olha a quantidade de produções de desenhos grandes, de grandes franquias que estão presentes na vida dessas crianças. E tudo isso concorrendo com youtubers, né? Com, sei lá. Exatamente. Então, assim, quando a gente volta para nossa infância em 1994 e vê qual era a nossa relação com o entretenimento e o que o mercado oferecia pra gente, e você pega uma criança de hoje, gente, é um mundo completamente diferente. Eu gostaria de ter a capacidade, entrar na mente de uma criança hoje de 8, 10 anos, que vai entrar no cinema pra assistir o live action da Bela e a Fera, pra entender como que ele vai consumir aquilo. Então, talvez, acho que o nosso papel aí na área de crítica é parar pra pensar, será que a nova geração vai gostar? Frente a todas as outras coisas que eles podem assistir no cinema, frente às outras milhares de coisas que estão o tempo inteiro na internet, na vida, na televisão, falando, olha, consuma, assista, goste desse personagem. E ainda assim, tá dando certo. Então, porra, a Disney é foda, gente. Os caras sabem o que fazem, entendeu? Eles conseguiram, então eu tenho certeza que a geração nova vai gostar. Porque, parando pra pensar no que eles têm pra consumir hoje, a Bela e a Fera chega com 2 pés no peito. E foi um pouco daquilo que a gente falou no começo também, né? Que o fato de eles não criarem um roteiro muito inventivo, quer dizer, se basear muito no que já foi feito e tal, foi um jeito deles apresentarem... Exato, funcionou. E aí, foi um jeito deles apresentarem o que era a obra antiga. Por isso que eu acho que esse filme funciona sozinho mesmo. A gente não precisa do desenho e tal pra validar. Vale lembrar, gente, que a Bela e a Fera concorreu ao Oscar de melhor filme. Isso. Foi a primeira animação em 3D. Sim. Foi a primeira animação que eles fizeram computação gráfica. Saiu do papel, passando folhinhas e fazendo efeito visual. Sabe? E só não ganhou o Oscar de melhor animação porque o Oscar de melhor animação só surgiu depois do ano 2000, né? Exato. Mas o que acontece é que, assim, teve, acho que antes disso teve a Branca de Neve mais algum que ganhou um Oscar honorário de animação, do tipo, como foi muito foda, vamos te dar um Oscar de animação. Mas o Oscar mesmo, da categoria melhor animação, surgiu em 2001 ou 2002. Um dos primeiros foi Toy Story 3, teve Shrek logo, foi nessa época que começou essa categoria, né? They're coming! Final checks, everyone! Too sweet! No, you don't. If the master finds out you violated his orders and fed her, he will blame me. Yes, I will make sure of it. But did you see us stand up to him? I am telling you, this girl is the one. They must fall in love if we are to be human again. And how can they fall in love if she stays in her room? Hey, Chapeau, you missed the spot. No, she'll never love him. A broken clock is right 2 times a day, mon ami, but this is not one of those times. Stand up straight. It's time to sparkle! Hey! I have no taste buds, but I can tell this is exquisite. Oh, up with my word! Cover! Get cracking! Stop! Get away! So now, keep it down! A gente tá falando desse aspecto, né? Passamos pela Bela, passamos pela Fera, falamos né, de toda a arquitetura do filme, mas tem um ponto que eu acho importante da gente citar, que pra mim é o ponto mais brilhante aqui dentro desse filme, que é a questão da representatividade, né? E como ele foi sutil e ele foi bonito no que ele fez ali. Eu achei assim de uma sutileza. É óbvio que não é ele não ergue a bandeira LGBT, nem é uma parada gay, nem nada disso, mas o fato dele homenagear dessa forma, dele trazer um dos personagens principais do filme pra luz da questão da homossexualidade e depois ter um dos capangas que se transveste ali também e sai completamente satisfeito, eu achei isso de uma poesia, sabe? De um toque muito significativo
principalmente pra época que ele tá. Porque a Disney levou muita porrada, e a Pixar também, né? Com tudo que eles tentaram fazer nesse sentido. Eles mostram que eles estão antenados com isso, que eles querem se conectar com esse público, e que tá na hora de se conectar com esse público. E se a pessoa que tá assistindo se incomoda, de repente, com cenas como essa e tal, realmente tá na hora de a gente fazer um autoquestionamento muito mais severo naquilo que a gente é, né? Porque é uma questão, assim, que não tem nenhuma questão ali, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas abusiva, tipo, alguma cena muito explícita, e é um filme teoricamente infantil. Eu acho que, na verdade, o problema foi pender pro humor, né? Mas o filme é isso. Não, mas assim, as questões do LeFou, né, assim, não vejo, não tô criticando, não, acho que foi super legal essa escolha, né, essa atualização, esse momento, esse foi um elemento de atualização que ficou interessante, mas eu acho que, assim, foi corajoso, foi legal, mas não acho que foi nada tão espetacular. Ele passou um pouquinho do limite entre o que seria algo muito respeitoso e um pouco de estereótipo, sabe? Houve um estereótipo aí. Não acho que é um problema grave, de jeito nenhum, mas também não acho que seja, sabe assim, é louvável, mas também não acho que seja algo pra se bater palmas em pé, entendeu? É só... Olha, eu acho, na verdade, muito difícil de discutir, muito delicado de discutir isso. Primeiro porque essa coisa mais caricata que talvez eles tenham dado, ou esse tom mais caricato que eles deram um pouco pro LeFou e ter levado pra um lado mais cômico, era o que dava pra ser trabalhado num filme live action baseado numa animação e num filme voltado pra criança, né? Eu também acho. A gente não espera Sim, nada claro. semelhante a Moonlight. Exato. Então, assim, ok. Esse lado caricato, eu acho que é uma coisa que condiz muito com a realidade da criançada hoje, sabe? Tipo, talvez pelo meio dos youtubers que são da comunidade LGBT, dá voz a esse lado mais de personalidade, de personagem, sabe? É uma coisa que tá muito no nosso dia a dia hoje. Muito. Sim. Nós temos youtubers famosérrimos que não usam, mas eles assumem essa postura um pouco mais caricata e divertida, mais alto astral e tudo mais. Então eu não vejo, eu não enxergo, não sei assim, de uma forma negativa, se for a tentar achar uma coisa negativa na forma como eles colocaram o lado gay no filme, saca? Não. Eu acho que condiz muito com o que a criançada vê hoje, então não vai ofender ninguém. Sim. Vai ofender o povo do Alabama lá, que é tradicionalista pra caralho, então dane, não passa tudo lá. O Malafaia, né, que quer boicotar. Agora o resto, a galera vai aplaudir muito, e eu tenho certeza que a comunidade LGBT vai amar o que eles fizeram com o LeFou. Não, eu em nenhum momento achei que ficou ruim, não. Eu só achei que ficou ok. Não, eu achei ótimo, justamente porque eu gosto de pensar no contexto também que isso foi colocado, né? Porque, assim, a gente analisa, obviamente, que a obra pela obra, e a gente já consegue identificar que ela foi colocada de uma forma muito legal. Tipo, não é um exagero, não existe ali também nenhuma questão do tipo, nossa, ficou fora de tom, ele consegue estar dentro do tom do filme, então eu acho que ele não passa disso. Mas se a gente for pensar no contexto, a Disney e a Pixar tomaram porrada porque em Procurando Dory você tinha um personagem lésbico que nem fazia parte da história, que estava num canto de uma tela, e ele foi totalmente penalizada pela sociedade, não sei o que, com muita gente boicotando o filme porque tinha essa cena, né, os mais conservadores e tal. Depois eles partiram para uma questão de um desenho, daí já não era tão fidedigno, já não era uma animação, uma coisa um pouco mais realista como é o Procurando Dory, mas você tinha um desenho com dois personagens masculinos que davam um beijinho, que também foi hiper boicotado e não sei o que, lá. Na verdade, causam mais barulho do que outra coisa. Mais barulho, exato. Mas foi a mesma coisa com Dory, também causou barulho. E agora eles estão colocando cada vez mais as mangas de fora, quando eles pegam um dos 4 personagens principais do filme e colocam ele como se assumindo como o homossexual, que era fim do grande vilão, do gostosão ali, entendeu? Que tava ali. E aí eu acho que é sim uma coisa bem significativa, porque a gente tem um filme
filme que é infantil, que tá fazendo uma bilheteria monstruosa esse ano, que já tá levando milhões de pessoas pro cinema, que você ainda tem a mocinha ficando com o mocinho, que o mocinho e a mocinha ainda são branquinhos, ainda são bonitinhos, ainda tem olhinho azul, ainda nananã. Você ainda tem o grande vilão, que é o machão, que é o machista, que é o cara que veio da guerra, que é o cara duro e tal. E agora eles conseguiram incluir dentro disso justamente essa questão que foi muito bem encaixada. Por isso que eu acho que é uma coisa que, pra mim, foi assim, a cereja no bolo, sabe? Eu achei que foi muito bem colocada, muito bem respeitosa. Sabe uma coisa que eu também achei muito legal? Pegando esses detalhes de visual, não sei se vocês tiveram essa impressão, da Bella, que é muito mais nova que o príncipe. E isso eu achei muito legal. Porque na animação você vê que ali que eles batem mais ou menos a mesma idade, né? Apesar das falhas dos 10 anos, etc, a gente já sabe. Mas ele é novo, né? Ele é um jovem, vamos dizer assim. E a Bella tem, sei lá, seus 20 anos, 18, 20 anos no máximo. E o príncipe, gente, vamos combinar, né? Que os 30 ali já bateram faz tempo. Aquelas rugas que aparecem, que tá super na cara. Porra, por que não? Então, será que a Disney fez isso de uma forma proposital? Fica aí o questionamento, eu acho, sabe? De pegar uma menina que é super novinha e botar num príncipe que já é 30. O próprio Gastão, né, Tatá? Ele já é ex-guerrilheiro, o cara já foi pra guerra. O ator, né? O ator é quarentão, né? O ator do É isso que eu ia falar agora, Dani. Ele tem, o Luke Evans tem 37 e o Dan Stevens tem 34. E a Emma Watson, o mal tem 26 aninhos, né? Exato, pois é. Na verdade, eu acho que muita gente pode até criticar, né? Porque essa é uma coisa que se tem muito, né, em Hollywood. Tipo, o homem fica mais velho e continua sendo galã, a mulher passou dos 30 já não é mais chamada pra ser mocinha, né? Isso é complicado, assim. E tem também a questão, eu não sei de onde tiraram, assim, mas nas animações da Disney, a Bella é a princesa mais velha e ela tinha 17 anos. Pois é. Na história. Isso. Ou seja, tipo, daí falaram, parar pra pensar, a Branca de Neve deve ter quanto, sabe? 15? É um negócio meio... Eu acho que a Branca de Neve tem 12, se eu não me engano. Nossa senhora. É surreal, se eu não me engano, a Branca de Neve é uma das mais novas. Então, isso eu acho que é um negócio que perde todo sentido pro mundo de hoje. Faria sentido na época em que as histórias se passam realmente, né? Do tipo... Sim. Né, assim, no século XVIII, era com 17 anos que a menina era... Ela já tava velha, né? Ela já tinha que estar grávida, já tinha que estar com 5 filhos, né? E ela tava lendo livros, por isso que ela era esquisita da história, né? Tipo, tava, sabe assim, que menina esquisita é essa que fica lendo livro, não quer saber de nada, o bonitão da cidade quer ficar com ela não quer, entendeu? E ela já tem 17 anos, olha, vai ficar pra tiazona. Olha só, a princípio, a Jasmine tem 15, a Pocahontas tem 18, a Cinderela 19, a Mulan 16, a Tiana de A Princesa e o Sapo 19, a Ariel da Pequena Sereia Rapunzel 18, a Bela 17, a Aurora da Bela Adormecida 16 e a Branca de Neve 14. Gente... Que absurdo, tô em choque. Estamos 3 aqui de boca aberta, tá? Vocês não estão vendo, mas visualizam. Mas a próxima mudança, a próxima quebra de paradigma da Disney tem que fazer uma princesa de 30, né? Mas o problema é que assim, alguém sentou e fez esse cálculo, entendeu? E alguém soltou essa informação, porque os desenhos em si, eles não ficam exemplificando isso, né? Eles não chegam lá e falam, fulaninha que tem 14 anos e não sei o quê. Eles não falam isso, só que alguém senta e solta esse tipo de informação e acaba prejudicando. E deve também ser baseado nos contos originais, né? Nas obras originais lá, que daí sim, tipo, faria sentido. É meio que a mesma pegada do Game of Thrones, que teoricamente a atriz tal, que tem 14 anos, o personagem, na série ela tem que ter quase 20, porque não faria sentido. Exatamente. Então vamos dar aqui as nossas notas para Bela e a Fera, né? Vamos trazer aí os nossos pareceres finais aqui pra gente realmente carimbar quanto que a gente vai dar para esse filme. Bom, eu vou começar dando a minha nota aqui, eu vou dar 3.3 pra Bela e a Fera. Por quê? Porque eu sou um cara nostálgico, né? Além de tudo. Como eu falei, eu entrei no cinema, eu já sabia que ele ia trazer muitas coisas do desenho, então eu entrei no cinema já querendo rever aquilo que eu já tinha assistido, né? E aí foi uma sensação muito gostosa de você conseguir rever vários personagens. É como revisitar um grande amigo, sabe? Que há muito tempo te deu muita felicidade, que te trouxe muita coisa legal e tal. Então, assim,
O filme tem problemas? Tem, a gente pontuou eles aqui, eu continuo insistindo com eles, eu não gostei do visual da fera e tal, mas eu acho que não tira a beleza do filme, que é trazer à luz o que foi o desenho. Então ele resgata as emoções do desenho, e eu acho isso primoroso, assim. Eu acho que a Disney ter feito uma série de filmes que são muito respeitosos com o que foi o desenho, e eles acabam aprimorando outras coisas. Tem coisas aqui que a gente falou que, ficou muito legal, a questão das pétalas, a própria evolução, né, dos personagens e tal, que a gente falou. Tem outras coisas que não são tão boas, né, como a atuação da Emma Watson, o 3D e tal, a câmera nervosa do diretor, mas tem outras coisas que realmente eles se destacam. E aí eu queria até colocar aqui um asterisco, que dizem que o próximo filme que eles vão lançar desse tipo é a Pequena Sereia, né? A Disney tá se preparando para a Pequena Sereia. E aí o Alan Menken, que foi o compositor, né, da trilha da Disney, né, da Bela e a Fera agora e tal, ele já veio falar, já soltou aí, que uma das personagens que ele quer levar pra Pequena Sereia, pra viver a vilã, né, que é a Úrsula, que é aquela polvo, né, que é uma mulher e tal, que é um polvo, a atriz favorita dele pra fazer isso é a drag queen Harvey Fierstein. Então eles, assim, como eu falei, né, a Disney, ela tem se preparado, ela tem colocado cada vez mais essa questão de gênero, de representatividade e tal, em voga, e eu acho isso muito corajoso, eu acho isso muito feliz por parte de uma empresa que foi durante tanto tempo inovadora, ela agora tá abraçando cada vez mais essa causa. E vamos combinar, porque ela sabe que a obra dela, que esses filmes vão ser vistos daqui a 20, 30 anos. Exatamente. Então assim, eu fiquei muito feliz com esse posicionamento da Disney, fiquei muito feliz com o que eu vi no cinema, não acho que é um filme primoroso, não acho que é um filme fantástico, eu ainda gosto mais da animação também, de 91, mas eu acho que esse filme, ele te deixa com aquela, sabe, pra quem é nostálgico, ele vai te deixar com aquela lembrança, reescutar as músicas tão fantásticas que foram, né, na época do desenho, reescutar elas agora e tal, e pra quem não conhece a obra, eu acho que é uma linda porta de entrada pra você conhecer um pouco da Bela e a Fera, pra você se encantar pelos personagens, entender como cada um deles funcionam e tal. Então assim, por isso que eu vou dar o meu 3.3 pra esse filme. There's something sweet and almost kind, but he was mean and he was coarse and unrefined, and now he's dear and so unsure. I wonder why I didn't see it there before. She glanced this way, I thought I saw. When we touched, she didn't shudder at my paw. No, it can't be, I'll just ignore. But then she's never looked at me that way before. E agora eu vou pedir pra Tatá carimbar a nota dela aqui. Olha, eu confesso que eu demorei uns 2 dias pra digerir o filme. É muito gostoso você assistir as suas músicas favoritas no cinema, algumas até em reinterpretação, com outras vozes e tudo mais. Acho, assim, que o filme é muito bonito, me conquistou, me tirou lágrimas no musical, na música de abertura, pelo vilarejo. Acho que aquela sequência ali do diretor foi uma das coisas mais lindas do filme inteiro. A recriação de todo o vilarejo. Eu dou um grande destaque pra essa abertura, porque realmente eu chorei. Não foi uma emoção, eu realmente chorei. Tenho minhas ressalvas em relação à Fera Sexy. Tenho minhas ressalvas com a cena do baile, que eu acho que era uma cena que ele não podia ter errado. Essa Bill Condon, você não tava dirigindo Mad Max, cara, era um musical. Entendeu? Tu não era Mad Max, entendeu? Então, assim, problemas. Mesmo não gostando da cena final, como eu comentei, também acho que é um filme que não perdeu a magia, vai atrair toda uma geração nova. É um filme bonito, ainda é um Disney, ainda aspira aquela coisa da Disney. Então, por isso eu deixo o meu 3.8 de 5, porque mesmo não consigo, eu queria muito dar um 4,5 de 5, ou até mesmo um 5, mas não adianta.
adianta, é um diretor novo, é o maior projeto, vamos dizer assim, dele. Acho que é uma coisa que deve ter provocado ele, foi realmente um desafio pra ele. Foi um desafio pra Disney fazer essa atualização dos personagens, essa adaptação, trabalhar com a humanização, de sair do lado animado, que realmente dá muito mais vida pros personagens, e eles fizeram um excelente trabalho. Eu acho que muito melhor do que Malévola, que eu acho um filme ruim, fraco, apesar de Malévola ter rendido seus 750 milhões, a Bela e a Fera vai bater, com toda certeza, mas ele ainda me falta um pouquinho de emoção. Então, por essa ausência de emoção que a animação ainda me dá, ainda bem, ele fica com um 3.8. Isso aí, muito bom. Só um comentário, né, sobre o Bill Conton. Ele tem uma coisa engraçada, que ele foi o diretor de Dreamgirls, né, que é um musical também, e é um musical muito bom, inclusive. Ele tem várias questões ali, só que é um musical que ele fez há 12 anos atrás. De lá pra cá, ele fez Crepúsculo, depois ele fez 2 filmes, vamos colocar entre aspas, né, de drama, né, que daí tem o Quinto Poder e o Sir Sherlock Holmes, que são filmes um pouco mais densos, né, um filme mais voltado pro drama, e aí ele volta agora pro musical Disney, ou seja, ele fazia pelo menos 12 anos que ele não fazia isso, que ele não ia lá. E Rafa, ele volta pro musical Disney, que 80% é CGI, né? Exato, CGI. É muito diferente você dirigir CGI do que você dirigir cenário físico real, né? Exato, e também com a questão de, provavelmente, Disney deve ter chegado pra ele e deve ter falado, tá aqui o desenho, a gente quer uma coisa parecida, exato, entendeu? Então, exato. Siga isso daqui. Então, assim, ele deve ter sido engessado também em algumas coisas, mas a gente vê a assinatura dele justamente nessas câmeras agitadas e tal, que era uma coisa que a gente não via em Dreamgirls, assim. Dreamgirls tem momentos que você vê quase que de contemplação mesmo da cena, sabe? Que você degusta ali a música e tal. Então, assim, eu acho que ele desafinou um pouco o piano dele aqui, mas, tipo, ainda assim é um musical e o musical acaba se salvando com as músicas que são maravilhosas. Mas, Dani, diz pra gente aí, você soltou a crítica lá no Cinemação, aí você foi super duro com o filme, e eu queria saber se a sua nota vai subir, se a sua nota vai descer, ou se você vai manter aquilo que tá lá na crítica. Cara, eu vou manter. Olha aí. Mas, não, eu vou manter, eu acho assim, eu vi o filme, eu me diverti, eu saí cantando a música, só que aí eu me vi que eu me diverti porque eu vi uma história que é boa e que já tinha sido feita antes, eu me diverti porque tinha a nostalgia, porque as músicas são boas e sempre foram, porque elas foram feitas há muitos anos e tal, e aí quando eu fui pensando no filme, eu falei, não, pera lá, vamos lá. Me incomodou demais a câmera, aquilo que eu já falei, né, da biblioteca, que é essa câmera que não para, com uma profundidade de campo baixa. Eu acho que o Bill Condon, não é um filme pro Bill Condon, é um filme que tinha que ter sido dirigido por um diretor um pouco melhor. Só pra dar um exemplo, o Cinderela foi dirigido pelo Kenneth Branagh lá, que é muito bom, é um excelente diretor. Podia ser um cara desse nível, podia ser o próprio Kenneth Branagh, de repente, não sei. Mas eu me incomodou muito essa direção, me incomodou muito essas escolhas do roteiro, apesar de algumas realmente darem explicações, né? A gente não comentou, mas, por exemplo, quando a fera é atacada pelos lobos, a Bela fala, olha, eu vou te ajudar, mas você precisa se levantar. E no desenho você fica assim, como que ela colocou ele no cavalo? Exato. Essas explicações, ok, assim, são, né? A própria, na hora que a população tá invadindo o castelo, que chegam lá pro bully lá, e fala, essa daqui é a sua avó, e ela fala, vó, caramba, daí ela cospe, né, o quente na cara lá do Lefou. E aí, no desenho existia isso mesmo, porque no desenho ela é uma senhorinha de cabelo branco, coque, sei lá o quê, e a galera fala, como que essa senhorinha teve um menino lá de 9 anos, sei lá, 8 anos, né? Pois e aqui eles também deram uma justificativa, tipo, zoaram o próprio desenho, entendeu? Não, realmente, ok, tem essas referências, mas, assim, eu acho que é um problema muito grande isso, e o filme perdeu muito em sutileza, né, de cores, dessas escolhas que são muito sutis, muito, que é a beleza do cinema, e assim, se é pra refazer, não precisa refazer uma obra-prima, pode só atualizar e tal, então pelo menos mantenha essas escolhas interessantes, pelo menos mantenha isso, e eles perderam, né, jogaram pra baixo. E ainda, por cima, ainda deixaram o filme muito longo, ele não precisava ter todas aquelas cenas, o live action permite que você não tenha um musical tanto quanto no desenho, na minha opinião. Por fim, eu acho que vale falar da questão da bruxa, porque não entendi por que ela teve que voltar lá, porque a impressão que dá é que não deu tempo de desfazer o feitiço, e ela foi boazinha porque ela percebeu que algo precisava ser feito, sendo que era simplesmente, como no
acontece no desenho é um feitiço com uma condição, um prazo de validade, ponto, acabou, ela não precisava voltar lá. E assim, a bruxa voltando e fazendo a flor renascer, assim como a cena lá dos banquinhos, dos carinhas todos parando e tal, foram coisas anticlimáticas, entendeu? E eu acho que isso perde muito e deixa a narrativa enfraquecida. Aí junta com aquele baile final que poderia ter sido muito melhor, etc. No fim das contas, eu vou manter essa nota de 2,5. Eu sei que 2,5 é metade de 5, então é uma nota bem média, mas eu não vou deixar com 3, não. Eu vou deixar com 2,5. Dani, não tem um lance da feiticeira ela permanecer no vilarejo, porque ela aparece 2 vezes, lembra? Isso, ela volta aparece, só pra relembrar a galera. Não é que ela aparece do nada, ela aparece do nada na circunstância, concordo. Sim, eu sim. só acho muito estranho, tipo, ela aparece do nada no baile do príncipe, ela transforma o príncipe, porque sim, por motivos, né, 3 pontinhos. Aí sim, ela volta pro vilarejo, fica lá feiosa, vivendo no vilarejo esse tempo todo, pra no final, na hora do ataque final, ela aparecer no meio de todo mundo e transformar a fera de novo. Ela ajuda o Maurice também, né, o pai da Bella, ela ajuda ele quando ele... Então, mas ela tá lá, né, ela ainda vive entre todo mundo, ela é uma pessoa conhecida. Você não entendeu que ela é uma stalker, ela era apaixonada pela fera, pelo príncipe. Não, então, não sei. Ela é tipo o deus ex machina, né? Ou aquele... realmente é tipo o deus das peças gregas, né? Tipo, do nada, vou mudar aqui, vou fazer isso aqui acontecer. Isso tá muito errado, porque a mulher é bonita, a mulher fica feia pra dar uma lição no cara, aí ela vai passar o resto da vida inteira dela feia? Gata, não, né? Ela é uma stalker, é uma stalker. É muito esquisito e, enfim, e aí? Bom, se a gente pegar aqui, né, o 3.8 da Tatá, o 2.5 do Dani e o meu 3.3... Olha aí, Daniel, olha aí. Tudo quebrado. A nota vai dar 3.2, a nossa média aqui, que é uma média acima da média, óbvio, né? Mas é mediana, né? É mediano. É assim, é um filme, como a gente falou, ele tem... Metade dele é bom, porque ele também traz essa parte nostálgica, e metade é ruim porque ele tenta também se renovar em algumas coisas que ele tropeça, né? Sozinho e tal. Então, assim, fica aqui essa média, o cinema são carimbando aqui o 3.2, e eu vou convidar você que tá aí, que escutou o nosso podcast, que assistiu a Bela e a Fera, que você mande pra gente o seu e-mail, o seu comentário, deixe seu comentário no post e tal, de quanto você vai dar pra Bela e a Fera. Afinal de contas, a gente tá aberto aqui pra saber um pouco mais sobre o que o público tá achando desse filme. Afinal de contas, somos 3 nostálgicos, com as nossas pétalas caindo a cada vez que a gente vê a Bela e a Fera, né? Só relembrando, galera, Mowgli bateu quase 1 bilhão de bilheteria, Malévola 758 milhões, o primeiro a esse bateu 1 milhão, tá? Deu 1 bilhão e 25 milhões, tá. O Alice 2, que é uma bosta, que é através do espelho, não chegou nem em 300 milhões, tadinha da Disney, né? Judiação. E a Bela e a Fera tá aí com o seu quase meio milhão, consagrado em 10 dias? 10 dias. Menos. Um pouco menos. Pouco menos. Menos de 10 dias, gente. Então, assim, independentemente do que a gente achar, o filme é um sucesso, né, galera? Vamos combinar que a Disney tá... A Disney podia patrocinar o podcast do Cinema Nossa, entendeu? Nem fale, nem fale. Aí, caramba, tamo aqui, ó, meia-noite gravando esse programa pra galera ouvir a gente. Vocês aí faturando milhões só dormindo, entendeu? Isso aí. Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Plano Detalhe. Agora, no Cinemação. Chegando a mais um Plano Detalhe aqui, né? Aquele momento fofura do podcast Cinemação, aquela dica que a gente dá do coração, aquela dica que a gente quer que as pessoas melhorem, que as pessoas curtam, que vivam melhor. É aqui nesse espaço que a gente vai falar tudo que você precisa para sua semana ser mais feliz. Dani, vamos aí, vamos começar com você dessa vez. O que você trouxe de Plano Detalhe pra gente nessa semana tão maravilhosa que está apenas começando? Afinal de contas,
aliás, hoje é sexta-feira, né? Eu vou dar uma dica de uma minissérie, na verdade, da TV britânica, que eu queria ver. Não consegui, sabe? Tipo, não vi, não cheguei a baixar, não cheguei a ver na TV e tal. E aí bati o olho um dia, vi o Blu-ray, comprei e assisti, terminei. Eu achava que era mais episódios, são só 3 episódios. Então é basicamente um grande filme de 3 horas, que eu acho muito legal, assim. Não é nada fora do comum, mas tem umas sutilezas e pode ser uma boa abertura pra pessoa assistir e depois ler o livro, que aí sim é bem mais interessante do que a série, mas eu acho que o casado dos dois vale muito a pena, que é o Morte Súbita, lá da J.K. Rowling. É um livro que virou a minissérie que é da BBC, mas enfim, eu peguei o Blu-ray. Você não encontra na Netflix, você não encontra, que eu saiba, em nenhuma Amazon, nada da vida, mas você pode encontrar o Blu-ray, você pode encontrar o DVD, deve ter pra baixar, se você quiser, provavelmente, e vale muito a pena assistir. Eu achei muito legal, é muito divertida, mas de um jeito mais britânico, de um jeito meio sutil, e faz críticas à sociedade, e mostra toda aquela coisa da escolha, né, de um novo, quase que vereador, né, um novo membro do conselho lá do distrito que eles moram e tal, e um dos caras, né, dos personagens, ele morre no começo, daí ele vai ser substituído, que é a morte súbita dele, e em inglês o casual vacancy, seria a vaga casual, né, que se cria naquele momento, e aí são famílias meio desestruturadas, pessoas meio, com cada uma com seus interesses próprios, pouca gente realmente se interessa com os outros e tal, quem realmente se interessa pelos outros é o cara que morre, que inclusive é o ator Rory Kinnear, que faz, pra quem já viu também outra série, ele faz o primeiro-ministro lá do Black Mirror, né, que tem toda a cena com o porco. Se você viu Black Mirror, você sabe do que se trata, mas enfim, é bem legal essa minissérie, e eu lembro que eu li o livro, achei muito interessante, vi a minissérie e fiquei com vontade de reler o livro. Assim que eu tiver tempo, vou reler o livro, porque eu lembro que quando eu li ele meio picotado, sabe, quando você não tem muito tempo, daí eu não aproveitei ele tanto. Mas enfim, eu queria indicar essa minissérie, né? Porque eu acho que ela é bem legal mesmo, e quem tiver a oportunidade de ver, assista. Muito bom, Dani. O Dani voltando às suas origens, né? Afinal de contas, falou de alguma coisa de Harry Potter, tá falando do Dani também, né, Dani? Isso parte da sua história. Se não fosse Harry Potter, depois eu posso explicar essa história, mas se não fosse Harry Potter, eu não estaria gravando podcast hoje. É isso mesmo, olha aí. Muito bom, isso aí. E Tatá, vamos lá. Você tem algum plano detalhe legal pra gente, ou vai ser aquele plano detalhe apenas de reflexão, de espiritualidade? O meu plano detalhe vai embarcar nesse clima londrino da dica do Dani, então. Olha aí. E eu vou indicar algo também tenso, que vai combinar bastante aí com esse Morte Súbita, que é uma série da BBC que está disponível na Netflix, chamada Luther, com o querido Idris Elba. Vocês conhecem, rapazes? Sim, eu nunca assisti, mas eu sei exatamente qual que é essa série. Que absurdo. Bem, Idris Elba, nosso Heimdall, né, do Thor, o protetor de Asgard, né, o cara que enxerga a porra toda. Em Luther, ele é um detetive que tem lá seus problemas de relacionamento com a sua esposa, tá num processo de divórcio, é um cara que tem alguns problemas que não vem ao caso, que é bem entregar spoiler da série, mas que ainda continua ativo como um detetive. Ele é um puta investigador de Londres. Se passa no tempo da paz, não tem nada fantasioso a Sherlock. E o que é mais incrível é que são, se não me engano, são 4 temporadas, elas têm poucos episódios também, e todos os episódios seguem a história que é introduzida no primeiro episódio. Então ele é um filme gigantesco, né? Mais ou menos como a gente teve com o Sherlock Holmes do Benedict Cumberbatch. Então é legal porque é o seguinte, no primeiro episódio ele investiga o assassinato de uma menina, assassina os pais, e ela sai ilesa dessa história. E os dois, eles têm um relacionamento psicológico e uma conexão que vai muito além desse fascínio dele quanto detetive e ela quanto serial killer, vamos dizer assim. É um negócio muito, muito, muito psíquico mesmo, não é carnal, não é sexual, é um negócio psicológico que une os dois. E ao longo dos demais episódios, que acho que ao todo são 12 ou 14, ela ainda é presente na vida do Luther de alguma forma, e ajudando ele a desvendar os outros mistérios, os outros assassinatos e tudo mais que ele investiga ao longo da trama como um todo. É muito incrível assistir, só que o último episódio é uma depressão pós-parto, daquela que dá vontade de cortar os pulsos, porque você
Você sabe que isso não vai voltar. A BBC, anos atrás, chegou a comentar que teria interesse de fazer um Made for TV pra encerrar o arco do Luther, porque ele encerra de forma aberta. É horrível. Você tem vontade de se matar. Você vira assim e fala, não, por que fizeram isso? Mas, ao mesmo tempo, é uma experiência única assistir uma investigação tão densa, tão intensa, tão bem dirigida. Puta produção da BBC, com um puta de um ator, um elenco maravilhoso, e Luther merece atenção, assim, de todo mundo. Pra quem gosta de investigação policial, essa trama de mistério, de tudo mais, vai se identificar e vai amar Luther, porque eu assisti tudo em 2 dias, pra vocês terem uma ideia. Caraca. Eu fiquei sem dormir, porque é tão tenso, é tão real, é tão forte, é tão foda. Você não quer dormir, você quer assistir o próximo episódio, sabendo que vai acabar em breve e ainda sabendo que, infelizmente, Idris Elba não vai voltar a ser Luther. E ele mesmo, o ator, antes dele gravar o primeiro Thor, nessa época já falava no Made for TV do Luther, e ele amaria retornar pro papel, até porque eu acho que a carreira dele deve-se muito ao sucesso de Luther, mas infelizmente a BBC não teve, acho que cacife pra pagar, enfim. Mas tá na Netflix todos os episódios e vocês vão amar. Que legal, que legal. Bom, já me vendeu a ideia, eu já tava com ele engatilhado aqui, agora então vou ter que dar o play. Só faltava dar o play pra mim. Então pronto. Muito bom, muito bom. Então, Luther aí, é de plano de detalhe da Tatá. E a minha, eu tinha colocado aqui, eu tinha pensado em um plano detalhe, só que daí, como o Dani veio com uma minissérie e a Tatá veio com uma série, eu falei, putz, eu ia falar outra série. Resolvi mudar. Tem um outro plano detalhe aqui que eu acho que é mais interessante pra gente trazer, né, uma diversidade maior aí pra quem tá escutando a gente. Então, o meu plano detalhe vai pra um artigo aqui dentro do Cinemação que eu fiquei encantado com esse artigo e tenho recomendado sempre que eu posso, que é um artigo que quem escreveu foi a Patrícia Chaves, que é o 10 dicas infalíveis para construir um bom roteiro. Ela fez um guia muito rápido para quem tá querendo começar a escrever roteiro e tal, já tem uma noção muito clara do que tem que pensar, do que você tem que construir para que o seu roteiro saia do forno já bem estruturado e com uma direção certa, né? Então é muito legal que a Patrícia fez isso. A Patrícia me ajudou muito escrevendo o meu roteiro, deu várias dicas, ela funcionou quase que como uma consultora nossa aqui. Então eu acho que vale muito a pena para quem quer começar a escrever seu roteiro, dar uma passada lá dentro do Cinemação e procurar por esse artigo, 10 dicas infalíveis para construir um bom roteiro. Para vocês terem uma ideia, ela começa com o primeiro passo, é você pensando na dramaturgia, ou seja, você precisa pensar sobre onde que você quer que esse seu roteiro ele se construa, né? Então você pode pensar em grandes dramaturgos, né? Como, por exemplo, em obras teatrais como Hamlet, Édipo Rei e vários outros textos, para você tentar entender cada vez mais onde é que você pode construir a sua história. Depois você vai para um passo 2, que seria a ideia. Então eu já entendi agora toda a parte dramatúrgica e agora eu preciso pensar, construir essa ideia, né? O que vai ser essa ideia? Como que esse roteiro vai se desenvolver? Vai contar a história de quem e tal, com que tom? Então você vai pro passo 2. Daí depois vai pra parte de pesquisa, storyline, sinopse, perfil dos personagens, pensa nos 3 atos. É um negócio muito didático, eu achei fantástico. Eu queria ter visto um artigo desse quando eu fui escrever meu roteiro, porque eu só fui me estruturar depois que eu já tinha começado a escrever o roteiro. E aí eu tive que dar 3 passos para trás para daí pensar em como que eu ia escrever o roteiro. Então fica a minha dica aqui para você ir lá no cinemação.com e ler o artigo 10 dicas infalíveis para construir um bom roteiro. As old as time.
Chegando ao final de mais um podcast, agora podcast Cinemação 219, falamos aqui sobre essa obra fantástica que foi A Bela e a Fera, né? Analisamos ela inteira e com certeza vamos receber aí vários comentários durante a semana falando se a gente estava certo ou estava errado, mas no final das contas é uma obra que vale a pena ser assistida. E eu queria agradecer aqui mais uma vez a presença da Tatá, sempre muito rica, nos trazendo vários pontos de vistas fantásticos e tal. E Tatá, queremos direcionar, né, essa galera que vai escrever pra gente a falar com você também. E aí eles podem te encontrar lá no site, né, no seu site. Sim, www.freakpop.com.br ou no meu Facebook também, que é aberto, é público pra galera curtir, comentar, compartilhar, mandar mensagem, que é Tatá Snow, facinho de achar, é a primeira de moicano doida que apareceu, sou eu. Muito obrigada pelo convite, adorei retornar. Espero, obviamente, estar com vocês em outros podcasts ou outros convites aí. Com a Freak Pop ainda vai fazer algum convite pro pessoal de Cinemação. A gente precisa fazer alguma coisa junto aí pra galera, nem que seja um vídeo, uma live. Vamos bolar alguma coisa, hein? É isso aí. Depois você escuta os nossos outros podcasts pra você ver que teve comentário que a gente deu no Repercussão, a galera falando: adorei a Tatá, ela devia ser membro fixa e tal. A galera adorou. Gente, eu prometo que eu volto. É só os dois me convidarem. Volta aí, tá? Hashtag fica Tatá. É isso aí, É a minha campanha pra Tatá voltar pro podcast aí de Cinemação, que eu vou amar. A Freak Pop não tem podcast, eu preciso de um lugar pra falar, entendeu, gente? É isso Cinemação aí, tá me dando essa oportunidade. Gente, obrigada. Vocês estão tipo Luciano Huck pra mim nesse momento. É sério mesmo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Sensacional. Brigadão, Tatá. Valeu, Rafa, por mais um podcast. Espero que todo mundo, mesmo com as críticas, fique empolgado pra ver A Bela e a Fera, pra reviver os momentos da infância, porque afinal de contas, uma das coisas mais legais do cinema é você viver emoções que sempre vão valer mais do que estrelas e notas e qualquer coisa, e Oscars e qualquer coisa do tipo. E é isso então, muito obrigado e até semana que vem. O podcast Cinemação 219 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Song as old as rhyme, beauty and the beast. Tale as old as time, song as old as rhyme, beauty and the beast. Oh. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.